Camaradas, eu sou Vina Guerreiro, esse é o Nada Mais Cigarro. Quero pedir desculpas pelo áudio improvisado por esse microfone com fio, desse fone de celular, e a iluminação precária aqui, porque eu não estou em casa, né? Eu estou de visita na casa da patroa. Camaradas, eu venho pensando assim, hoje eu quero falar um tema frio, né? Um tema a frio, um tema que não esteja quente, é, obviamente que não no noticiário, é, nas mídias, nas redes sociais. Eu, de verdade, vejo muito pouca gente falando disso. Eu sou um cara que tenho orgulho de falar que eu sempre falo disso. Vi já algumas pessoas falando sobre isso, pessoas grandes da política brasileira. Vejo alguns brasilianistas e vejo também alguns sociólogos e antropólogos falando disso. Darcy foi o que mais falava disso. Milton Santos, o grande geógrafo, falava algumas coisas nesse sentido também. Deixa eu ali pegar o cigarro, só um momentinho. Pronto. E a questão se trata de onde é que nasce, né? Onde é que nasce o amor pela pátria? Quais são também o entendimento das pessoas? Qual que é a formação da civilização brasileira para que as pessoas se entreguem com tanta tranquilidade, né, com tanta facilidade, todo o patrimônio que a gente custou a produzir, principalmente a partir da Revolução de 30 do século passado, né? E também, se a gente quiser pensar um pouco antes, a gente pode pensar. Não dá para dizer que a família real fez tudo de ruim pelo país. Não é verdade. É que eu não sou profundo conhecedor das questões boas produzidas pela família real. Né? Então aí tem monarquistas para isso, para defender isso, mas eu não sou um cara que sou reacionário demais ao que foi a monarquia. Da mesma maneira como eu não sou reacionário e sou, pelo contrário, na verdade, um apoiador de Getúlio Vargas, mesmo sabendo que naqueles contextos históricos o que deu para ele fazer era o que tinha de acordo, né? Era o que tinha para fazer, era o que dava para fazer de acordo com aquela situação encontrada, status quo mesmo, né? Contexto histórico, né? Aquela quadra histórica em que o elemento está colocado ali, e aí fala, pô, o cara devia ter agido de tal maneira, mas como? Se a cabeça daquela época era uma, como que ele agiria com a cabeça que nós temos? Não, isso para não dizer que também tem gente aí, no Brasil inclusive, que parece que tem a cabeça mais antiga que a cabeça do Dom Pedro I, né? Parece que debates que pareciam, né, superados estão retornando e com uma maior mesquinharia, com um maior cinismo mesmo, né? Eu queria parar para pensar um pouco nisso, né? E talvez esse vídeo seja até um pouco extenso. Não sei. Sabe, o Brasil, cara, muitas das pessoas que falam sobre o país, sobre o Brasil, falam muito sobre a forma de colonização que nós tivemos, né? Porra, o Brasil só foi usado como colônia de exploração e por isso não houve esse desenvolvimento todo. E são casos complicados, porque a gente pode ter sido, claro, colônia de exploração, e não é mentira, nós não fizemos aqui plantation, não fizemos aqui uma série de coisas em que fundássemos realmente uma situação de desenvolvimento local, né, comunitário. Né? Então, nisso, por exemplo, os Estados Unidos saem na frente, mas não dá para você pensar que o território estadunidense inteiro foi formado pela mesma civilização, né? Porque a gente tinha os ingleses numa parte, tínhamos os franceses ao sul, os espanhóis na América Central com uma rabeira do que é hoje Miami, Flórida, mas aí temos Nova Orleans com uma parte do Alabama com os franceses, os ingleses com Boston, né, para cima, né, Nova York, depois Nova York no início fundada por, na verdade,
vamos dizer uma coisa, a Nova York comprada por alguns dólares dos índios, né, a ilha de Manhattan, mas ali com a expulsão dos holandeses aqui do nosso Pernambuco, esse mesmo contingente foi para lá, holandeses, fundar o que seria a cidade que depois se chamaria Nova York. A gente tem também no Pacífico a parte de São Francisco, porque os espanhóis foram os únicos que conseguiram dobrar lá por baixo da Argentina e subir. Né? Por isso que a colonização espanhola, você nunca parou para pensar nisso, pensa. Por isso que a colonização espanhola ela se deu por todo o Cone Sul, né? Parando ali da Cisplatina para baixo. Cisplatina é o antigo Uruguai, e o Uruguai naquele momento era um poderio português, depois ele vai se emancipar e virar Uruguai, né? República Uruguaia do Oriente, não é isso? E aí vai subir o que é hoje o Chile, Bolívia, Peru, vai subindo, subindo, subindo. Aí tem a Colômbia logo aqui, e aqui está a área de São Francisco, o México, né? Um pouco acima de São Francisco. Aliás, o território original do México seria hoje, iria até São Diego. Esses nomes em espanhol eram todos colônias espanholas, e depois foram tomadas à força pela expansão norte-americana. Inclusive, muitos desses territórios foram anexados na guerra Estados Unidos-México, Estados Unidos-Espanha. Né? O que favorece a liberação de Cuba. Né? Legal, né, correlacionar pedacinhos de história e entender, né, as coisas, como funcionam. O Brasil, tudo bem, não fizemos colônia de desenvolvimento mesmo, né? Foi uma colônia mais de exploração. Mas se você parar para pensar, essa argumentação ela é boa até certo ponto, porque o tempo que levava para um cara ir e vir de Portugal para cá, ele praticamente vivia num barco, né? Ele vivia num navio, numa caravela, numa nau, numa dessas aí. E a maior parte dessas pessoas, elas ficavam aqui. Né? Então, para elas, aquilo era a vida delas. A gente pode não ter tido os acenos devidos da colônia portuguesa, que só vai trazer para cá realmente um aparato de Estado, né, o Estado português fugindo de Napoleão, mas você tem que entender que algumas estruturas haviam aqui. O sistema de capitanias hereditárias foi um pouco até solto. Haviam algumas regras em que elas haveriam de atuar uniformemente, mas a maior parte estava solta lá, e o cara que recebia aquele arrendamento de terra, ele praticamente não tinha como... ele às vezes nem conhecia o espaço. E ele não conhecia a geografia, a topografia, ele não conhecia o estilo de mata que tinha ali, a fauna, a flora, ele não conhecia os locais que estavam lá, que lá viviam os nativos, né, os aborígenes, os indígenas, né? Eles não conheciam. Então, algumas prosperaram, algumas não, tal. Algumas se orientaram mais para o incremento do comércio, então limpeza de área, então, principalmente do pau-brasil, ali onde os primeiros brasileiros foram chamados. Brasileiros eram meramente os homens que traficavam pau-brasil. Esse foi o primeiro trabalho, né? O primeiro comércio no que hoje se chama Brasil, no que era para os tupis lá, Pindorama. O brasileiro ele era o traficante de pau-brasil. Inclusive, Fernão de Noronha, que, né, a gente aportuguesando se chama Fernando de Noronha, ele era um judeu, um cristão novo, um homem que abandonou, em tese, o judaísmo e veio fazer aí o cristianismo novo. Ele era o homem responsável por todo o comércio de Fernão de Noronha. Hoje a ilha Fernão de Noronha era o ponto de lançamento dessas naus, aí, desses navios para comércio. Mas há então a emergência dos traficantes de pau-brasil, que não era o Fernando de Noronha. O Fernando de Noronha tinha chancela do Estado português, no caso, para isso. Né? Então, há os traficantes que falaram assim, tá bom que eu vou ter que pagar pau para esse cara aí, vou ter que pagar uma parte do que eu derrubei aqui para esse maluco aí, que nem cristão de verdade é. Esse era o sentimento da época. Os bolsominions da época diriam isso. Não, isso é um judeu, isso é um cara que não presta, isso aí não honra Jesus Cristo. Para,
Pau-Brasil acima de tudo e Deus acima de todos, amigo. E eu vou vender o meu, eu quero é mais, né? Esse sentimento. Esses homens venceram, ganharam algum dinheiro, às vezes eram tolhidos, eram pegos, mas aqui a verdade é que a formação a primeira formação do povo brasileiro era de degredados, né? Eram de prisioneiros também, né? Então, é por isso que o Brasil é tão ruim, tá? Mas essa era a mesma realidade na Austrália, essa é a mesma realidade nos Estados Unidos para alguns povos, e um povo de efervescência também cristã muito forte, cada um com a sua escola de cristianismo. No caso aqui no Brasil, mais católicos, nos Estados Unidos mais protestantes, e só que lá também depois chega o problema protestante e católico nos Estados Unidos, quando lá se vão um monte de colonos irlandeses, escoceses, que não eram necessariamente, eles tinham um cunho muito mais católico, apostólico ou romano do que protestante, né? E não só protestantes, como anglicanos, né? A igreja que vige na Inglaterra até hoje é a igreja anglicana. Então, quem vai para os Estados Unidos são os caras que são brigados com católicos, mas também não gostam da igreja anglicana. Então, muitos protestantes vão para lá. E aí, com isso, levas de colonos alemães também vão para lá, também protestantes, né? Da vertente de Martin Luther, né? Martinho Lutero. Era para eu estar falando do Brasil, estou falando mais dos gringos do que de nós, né? Mas é porque as histórias são muito parecidas em alguns aspectos e muitas coisas que aconteceram lá influenciaram aqui e vice-versa. E eu também, obviamente, me faltam alguns detalhes sobre isso tudo. Eu adoro história. O Brasil não teve espaço para formalizar a sua civilização, né? Nós temos 500 anos, né? E nós somos multiétnicos, nós somos miscigenados mesmo, né? Eu, sozinho aqui, eu, guerreiro, aqui tenho... Por baixo aqui eu tenho 7 etnias diferentes na minha formação genética, né, e biológica. Você provavelmente tem algumas também. Meu filho tem mais que eu, porque já acumula com as da mãe dele, em que algumas se configuram com as minhas, né, são as mesmas, mas tem as diferenças. Essa é a formação do povo brasileiro, né, a formação do homem misturado, né, da multietnicidade, da multiculturalidade, do choque entre culturas, de todo mundo vir para cá de uma maneira forçada, quase todo mundo, né? Se você não veio para cá escravizado ou preso, né, liberado para viver no Brasil, mas se vivesse em Portugal você estaria lá preso, ou se você não saiu da Europa ou do Oriente Médio ou da Ásia, ou até da África, agora para uns casos mais atuais, mas também como o caso dos escravizados, né, eles não eram escravos, eles eram escravizados. Né, ninguém nasce escravo. O escravo ele nasce aqui, escravo no Brasil. Né, mas ainda assim é um ser humano escravizado. Tá? A formação que nós temos é essa, de um monte de gente que veio para cá reconstruir sua vida ou que veio para cá de maneira forçada para trabalhar bem do acumulação de capital, né, da acumulação de dinheiro de alguma pessoa, de algum senhor, de algum comerciante, de algum burocrata. A observação para esses homens, mesmo para os escravizados, complicado dizer, que se deve muito ao banzo dos escravizados. Os escravizados africanos, eles sofriam muito de uma doença psicológica chamada banzo, que às vezes até psicossomatizava no corpo dele. Também, logicamente, pelas más condições do cativeiro em navio negreiro. Também tocados quase sempre por judeus. Não é uma mentira falar isso. Judeus que compravam de outros negros, aí entra, né, naquele velho que acha que esse é o argumento para dizer que o escravismo está tudo ok, né, o Olavo de Carvalho, quando ele fala, ele não inventou nada, tá? Ele estudou textos de outros historiadores que também não fazem muito sentido aqui no Brasil, mas historiadores que dizem o seguinte: quem vendia os escravos eram outros pretos, né? Os escravizados eram outros pretos. Sim, eram outros pretos. E de qual cultura? Já pararam para pensar em qual? Na cultura árabe, né? São escravos da África
são escravos. São africanos da África setentrional quase sempre e também alguns poucos da África subsaariana, mas que tendo um poder, um maior contato com a tecnologia europeia e com a tecnologia vasta, fabulosa do que era, né, de quem criou o alfabeto, os números arábicos, né, quem criou a medicina, como a gente vê hoje, né, em que conseguiu suplantar os dogmas europeus, né, as crendices europeias, na verdade, né, foram os árabes. Então, esses caras, obviamente, tecnologicamente estavam um pouco superiores, né, ao resto da África, né, no caso da África subsaariana, e expandiram seus domínios. Fizeram escravos e faziam, nas praias desses locais onde eles dominavam, enclaves comerciais para a troca de produtos, e alguns desses produtos eram seres humanos. Esses seres humanos acabam vindo para o Brasil, alguns, e alguns vão também para os Estados Unidos, e alguns vão para outros países, mas é principalmente na África, na América brasileira, né, na parte da América brasileira, na parte da América estadunidense, em menor grau, mas ainda assim, dependendo dos casos, Colômbia, Venezuela, África, tô com a África na cabeça, América Central também, a formação da escravidão, né, como forma de exploração local. Então, Haiti, Cuba, Colômbia, toda aquela questão caribenha, né? Mas você não vai encontrar tanto africano na Argentina, Uruguai, não vai encontrar quase nenhum africano escravizado no Chile, no Peru, na Bolívia, né? Ali, o resultado da escravidão foi feita através da captura, domesticação, é assim que eles chamavam, domesticação do nativo da terra, né? O índio, o indígena, né? Com dificuldades ou não, porque ali, às vezes, dependendo dos espanhóis, encontraram locais muito fortes, de muita tecnologia também, de muita cultura, uma cultura realmente sedimentada, no caso dos incas, maias, astecas, tá? Toltecas, aí vai. Toltecas não. Toltecas foi antes, né? Não é verdade? Eu estou errado ou não? Vocês vão escrever aí junto comigo, enquanto estamos falando com você aqui. Tá longo esse vídeo, hein? Mas é que eu quero conversar um pouco. A verdade, o sentimento que eu tenho é que a gente não não teve chance, né? Eu estava falando do banzo, do africano, que ele sofre porque ele não está perto da terra dele. Lá em que a cultura oral dele e a cultura que ele tinha milenar ali, mas mais baseada na oralidade, foi se perdida, né? Porque as tribos eram dizimadas, os poucos expoentes homens que haviam ali sobravam eram escravizados, as mulheres eram separadas dos maridos, as crianças, os velhos morriam, então você perdia realmente a parte da cultura deles que era baseada nos idosos, né? E também, para o caso do português, por exemplo, a gente tem o fenômeno do sebastianismo, né? O sebastianismo, ele é um fenômeno em que o regente, né, o príncipe Dom Sebastião, ele vai para umas cruzadas lá no ano de 1500, 1600 e pouco, não, até antes, né? Eu não lembro exatamente o número, vou ver se eu coloco aqui na edição, aqui, ó, vai ficar aqui, ó, nessa parte aqui. Peraí, aqui. E aí, esse cara não volta e o povo não acredita, porque ele era ele seria realmente o rei, né? Acontece que ele não volta e aí começa a ocorrer o sentimento, que é um sentimento muito português, das carpideiras, né? As carpideiras, aquelas mulheres que choram muito, elas choram, elas se vestem de preto assim, botam um véu, você consegue ver isso também, é uma cultura muito do Mediterrâneo, né? A mãe grega, quando perde um filho, como ela chora, quando ela perde o marido, até daí a música Mulheres de Atenas, né? A mulher siciliana, quando acontece uma tragédia familiar, você vai ver isso no Poderoso Chefão, você vai ver também isso das mulheres espanholas e com certeza nas mulheres portuguesas, onde a gente conhece, porque basicamente a nossa cultura, base da nossa cultura, as carpideiras, né? Elas choram muito e começa a rolar um fenômeno social lá chamado sebastianismo, né? E o sebastianismo ele pode se colocar como um evento em que o cara aqui do Brasil, acoplado à brasilidade, é um evento que o cara começa a olhar ele só olha para fora, ele não consegue olhar aqui para dentro, aqui dentro nunca é bom o suficiente,
Então você vê isso na base do escravizado africano, que também aqui não é bom, ele está aqui à força, ele está aqui na marra, né? Você vê isso do europeu vindo para cá também, falando, porra, eu saí da minha terra, porque lá era pobre, e eu vim para cá para prosperar, e às vezes eu não consigo prosperar, o cara também olha para fora. E mesmo para o caso daqueles que começaram a prosperar financeiramente, economicamente, você vai ver que eles vão usar o dinheiro deles para consumir produtos europeus, né? Isso naquela época. Depois, produtos agora de Miami, né? Tudo lá fora, tudo do gringo é melhor do que o brasileiro consegue fazer, né? A gente não conseguiu se descobrir como nação ainda. Nós somos todos diferentes, certo? A gente não consegue ter uma similaridade estética olhando um para o outro. Nós não temos isso. Nós não conseguimos, né? A gente não olha, pô, o cara é preto, o cara é japonês, oriental, né? Aquele cara, você não consegue, né? Só que a gente vai ter que arranjar uma outra forma de empatia para compreender nos diferentes o que nós temos em comum. O que nós temos de igual no Brasil é que todo mundo é diferente aqui. O assentamento de sua nacionalidade, com base num território que fala praticamente o mesmo idioma, não comunga exatamente dos mesmos aspectos culturais, os costumes, né, as crenças e tal. O que é assentado lá fora, por exemplo, você olha para um japonês, né, típico, você fala, pô, o japonês ele é shintoísta, ele tem os olhos puxados, a pele amarelada, ele é baixo, ele é atarracado, tá, beleza. Como é que é essa questão para um cara do Oriente Médio, um sírio, por exemplo? O sírio está lá, o nariz adunco, a pele quase escura, né? A pele bem morena, ele tem um olho amendoado. O que é o sulista estadunidense, né? Normalmente ele é um redneck, né? Um pescoço vermelho, né? Ele é rosa. Ele é um cara praticamente alemão, de tez alemã, né? Ele tem o cabelo loiro, os olhos normalmente claros, a pele rosada, se toma sol parece um boto cor-de-rosa, enfim, o que você consegue entender assentamentos, lógico, fora o idioma, fora a crença comum, fora esse sentido territorial bem sedimentado. No Brasil nós não temos. No Brasil nós vamos precisar encontrar nas diversidades dessa nossa população o que será a fundação mesmo do que é ser brasileiro, né? E a gente tinha que parar, é complicado. Portugal, por exemplo, é o único país ibérico, no caso, Ibérica, Portugal e Espanha, mas é o único país europeu que ele não tem ocidental, tirando a Inglaterra, tirando o Reino Unido, ele é o único país que, não estando dentro do Mediterrâneo, ele tá para fora. Ele tem a cultura muito mediterrânea, tá? Por conta da questão ibérica, por conta da também colonização, expansão romana, mas ele é um país que o desenho do formato dele é para fora. Ele tá olhando para o Atlântico, não por um acaso, inclusive, e por estar lá no canto, no fim do mundo daquela época. Portugal era o fim do mundo naquela época. Ele é o país que consegue, sem ser muito pequenininho, Lusitânia, né? Que tem na Lusitânia? Não, por um acaso é ali que vai se levantar ali a grande escola de Sagres da exploração dos oceanos, né? Do Atlântico, né? Por onde vão passar Pedro Álvares Cabral, Cristóvão Colombo, é um centro de formação e um centro em que realmente os aventureiros daquela época, investindo dinheiro ou investindo também a empresa de seus esforços, se colocam ali à disposição para ir explorar o mundo, quer dizer, viver uma vida de aventura, né? Então, se a gente já traz disso de Portugal, de olhar para fora e nunca olhar para si próprio, para dentro, por mais que esteja em Portugal uma questão incrustada da cultura deles, a cultura lusitana, é o confronto desse tipo de situação com o encontro da cultura local aqui dos nativos, né, indígenas de diversas etnias, não existiam só tupis e tupis guaranis aqui, né? Você tem Emboaba, você tem Tamoio, você tem um monte de povos do entroncamento tupi, mas você também tem outros povos de outros entroncamentos, principalmente no norte do país,
os Aruac, né, que são nativos ali do Caribe, vindo pela Amazônia, são os ancestrais dos manauaras, né. Você tem também uma parte do que seria hoje o território, do que é hoje o território brasileiro, povos indígenas totalmente vinculados a um formato de vida muito mais inca, né? Muito mais formato com as altas, mais próximo do que é a vida nas altas altitudes das cordilheiras dos Andes e descendo para cá. O que eu quero dizer é que assim, é tão exuberante o Brasil, é a confrontação das fés, né, das nações diversas colocadas aqui à força, a saudade do lado de fora, de uma série de coisas, que é isso que vai nascer o brasileiro. O brasileiro nasce dessa parada aí. E isso é muito importante, porque se a gente não observar com carinho essas questões, será muito fácil a gente entregar. As piores entregas que o povo brasileiro pode fazer não é a entrega da Petrobras, da Embraer, de qualquer coisa aí que vocês imaginarem, da Previdência. Não é essas entregas a preço de banana lá para fora, cheio de fraudes, corrupção, não é isso. A maior entrega que você, meu camarada brasileiro, pode fazer contra teu país e contra ti mesmo é a entrega do teu âmago nacional. É a entrega da tua porção brasileira. Que se você não encontrou, digo para você, tem que encontrar. Os gringos já descobriram o Brasil por diversas vezes. Opa, já faz meio milênio que os gringos descobrem o Brasil dia após dia. Os gringos conhecem o potencial dessas terras, conhecem o potencial do nosso povo, conhecem as riquezas minéricas, as riquezas naturais, conhecem nossa exuberante fauna e flora, conhecem tudo. A gente não conhece ainda. E a gente trata isso aqui como uma republiqueta das bananas, que também é uma coisa ofensiva, porque existem repúblicas das bananas. São repúblicas normalmente dominadas pela United Fruit, na América Central, povos como os hondurenhos, os salvadorenhos, como os guatemaltecas, como os panamenhos, enfim, muitos povos ali, Belize e tudo ali, Belize também, né? E todos os povos ali sofreram muito com a exploração, superexploração da força de trabalho e recebendo muito pouco da desnacionalização de suas riquezas locais, que também não são poucas, né? Mas lá você vê que eles se compreendem povo. Outros assentamentos culturais, claro. A gente não pode se entregar. Você, brasileiro, tem a tarefa de não se entregar. Meia hora falando. Meu Deus do céu. Você tem a tarefa de não se entregar. Você tem a tarefa de estabelecer a sua empatia, seus sentimentos empáticos e seus sentimentos nacionais nessa grande e difusa formação étnica, cultural de um povo que tem tudo para ser bom porque está no melhor terreno do planeta. O melhor. O melhor em todos os sentidos. Outra, como Deus foi bom para nós, se Deus existe. Você não devia entregar suas coisas. Antes que entreguem Petrobras, todas as nossas empresas, todas as nossas riquezas, né? Antes você tem que fazer uma luta dentro de ti mesmo, que a primeira grande luta é dentro de ti mesmo, Sun Tzu já dizia, e você não deve se entregar. Não se entregue a regimentos, saiba se defender. Há ataques colonizantes aí, à torta direito. Há ataques desnacionalizantes, à torta direito. Há ataques vindos por aí dizendo que você, camarada brasileiro, que você não é um ser humano digno, que você tem algum problema genético, que a formação desse povo está totalmente errada, que não faz bem, que é melhor que os gringos que já entendem de tudo, que eles dominem certas coisas. Há pessoas dizendo que é melhor menos representação política do que mais representação política. Há toda sorte de ataques contra você. Então, camarada, se você gostou desse vídeo, você comenta aí, escreve. Né? Meia hora é muito, eu sei, desculpa. Mas eu estava querendo falar. Não vou nem editar, na verdade, porque senão fica muito pesado. Então você se inscreve no canal, curta, compartilha. Se quiser pegar partes disso, baixar o vídeo, fazer
edições de partes boas, pequenininhas. Depois você fala, guerreiro, fiz uma edição pra você aí. E sobe no teu canal, fica à vontade, tá bom? Vamos ficar com Deus aí, camaradas. Ademais dos demais. Até mais.